feliz de estar com vocês mais uma segunda-feira, nessa reunião fraterna, uma reunião de divisão de conhecimento. Como a gente diz, essas oportunidades que nos chegam são sempre oportunidades muito bem-vindas, são na verdade uma graça, porque nós trazemos um conhecimento que muitas vezes, até esse momento, nós não tínhamos. E com o convite feito, o convite aceito, a gente vai pesquisar, a gente vai ler, a gente vai estudar e acaba então conhecendo um pouquinho mais sobre a matéria e tendo a possibilidade de trazer para dividir com vocês esse pouquinho mais que eu consegui absorver essa semana. Isso daqui já é uma base para a nossa reflexão durante toda a nossa conversa. Joseph Weber é um médico que encarnou na Alemanha, está desencarnado, mas continua trabalhando com a medicina, na espiritualidade e também assistindo a médicos encarnados. Ele diz: a mensagem espírita é para a renovação do homem interior. É um apelo à transcendência do ser, a fim de que o homem supere os limites da matéria e se eleve às culminâncias da espiritualidade, vivendo intimamente o amor pleno. É importante a gente ter sempre em mente que nós representamos uma integralidade. O homem, a mulher, é um ser integral. Enquanto encarnados, nós somos espírito e matéria. E para efeitos da nossa conversa de hoje, nós somos causa e efeito. As enfermidades ou doenças que acometem o plano físico deste ser têm uma causa. E nós sabemos que não existe efeito sem causa. Na medida em que existe essa integração perfeita entre espírito e matéria, e na medida que a gente descobre que é o espírito que adoece, e quando encarnado manifesta esta enfermidade no corpo físico, nós começamos a entender que, se é que existe doença, porque há espíritas que dizem que o que existe é doente, não doença, mas na medida em que há uma enfermidade, essa enfermidade é espiritual e é uma enfermidade de cunho moral. No livro Nos Domínios da Humanidade, o André Luiz nos explica que há um envenenamento do corpo físico através de alimentos que intoxicam os tecidos do nosso corpo físico, mas também o organismo perispiritual, o corpo astral, absorve esses elementos que lhe degradam com reflexo sobre as células materiais. Então, dando um passinho para trás, lembra: causa, espírito, efeito, matéria. Quais são essas
vibrações deletérias que, bom, não vamos esquecer que o perispírito é um instrumento que o espírito tem para atuar sobre a matéria. Então são 3 elementos que formam esse ser. Essa criatura de Deus somos nós. Essas vibrações que atingem o perispírito, que refletem no corpo físico, tem 3 tipos de vibração. Aquelas que se refletem imediatamente no corpo físico, que são distúrbios provocados por excessos, eventualmente por um acidente, um esforço, um exagero alimentar e, eventualmente, um problema de origem genética. E aí eu vou dar uma navegada. Muitas vezes nós pensamos, poxa, coitado do fulano, ele nasceu sem os movimentos das pernas, coitado do cicrano, ele nasceu com um problema sério de visão, e imediatamente vem à nossa mente uma coisinha chamada resgate. E nós começamos a imaginar que todo o reflexo dessa natureza que acomete o corpo físico quando aquele ser nasce e se constata aquela enfermidade é em função de alguma falha, algum equívoco, algum erro cometido no passado e que agora tem que ser de alguma forma resgatado. Isso é verdade? Muitas vezes, sim. Entretanto, devemos ter em mente, e é bom que a gente fique esclarecido nesse sentido, isto aqui é matéria, e a matéria é falha. A formação genética de cada ser humano, ela traz, eu não sou médico, gente, mas ela traz um sequenciamento. E se nesse sequenciamento há alguma falha, em função da gestação, em função de um problema trazido pela mãe durante essa gestação, pode ocorrer que o produto final, aquele ser, aquele corpo físico, possa trazer um problema qualquer que foge ao modelo que nós conhecemos. Tá? Muito bem. Essas doenças físicas, nós podemos dizer que elas vêm de fora para dentro. As espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera a auto-intoxicação fluídica. Essas energias, elas agem no nosso corpo físico e criam um corpo propício, um corpo energético propício para o acolhimento e instalação de doenças que afetam os nossos órgãos vitais, arrastando um corolário de sofrimentos. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, como eu acabei de dizer, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes no nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual.
Então aqui nós temos um bom exemplo do que começa no espírito e reflete-se, torna a realidade no corpo físico. Já as doenças simbióticas ou as doenças atraídas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com os fluidos negativos. André Luiz afirma que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimentar paixões como ódio, inveja, vingança, a mente entrará, a consciência entrará em sintonia com irmãos do plano espiritual, irmãos ainda ignorantes da lei do amor, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doença. Aqui fala de sintonia. Não podemos também deixar de lembrar que isso funciona como uma estação de rádio, como aquele dial que a gente procura, a estação que a gente quer ouvir. Nós somos uma antena, nós emitimos vibração e nós recebemos vibração. Então, dependendo da sintonia em que nós estivermos, nós podemos atrair fluidos positivos ou podemos atrair fluidos negativos. É uma questão de simpatia. De simpatia. É o que se chama de espíritos simpáticos. Dependendo da classe de espírito, um irmãozinho ignorante na lei do amor, um irmãozinho ainda mais atrasado do que nós, né, no caminho da evolução, pode eventualmente, em sintonia conosco, dependendo dos nossos pensamentos e atitudes, trazer vibrações negativas, afetar o nosso perispírito, e o reflexo será seguramente um reflexo do corpo físico. A enfermidade se manifestará no nosso corpo físico. Muito bem, então em resumo, quando as doenças estão presentes no corpo físico, devemos combatê-las, buscar alívio, e nesse caso a medicina tradicional pode ajudar na cura do sono, na cura do corpo físico. Muitas vezes esses males exigem tratamentos prolongados, hospitalizações, tratamentos de anos e anos e anos, às vezes tratamentos e hospitalizações que exigem a dilapidação de um patrimônio. E isso, normalmente, é parte da lei de causa e efeito, que a gente também pode chamar de ação e reação. Essa lei de causa e efeito funciona como um despertador, funciona como algo que está cutucando a gente e tentando nos despertar para uma reforma moral. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem que se iniciar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral. A evolução do espírito, que passa no estágio em que nós estamos, no estágio em que nosso planeta está, passa obrigatoriamente por encarnações que vão nos dar a oportunidade de fazer reflexões, de fazer medições do nosso comportamento com relação à lei do amor e buscar com que a gente faça uma compensação
exteriorizando esses pensamentos e atitudes concretas na ação moral. Ops! Como eu falei em lei de causa e efeito, vamos nos lembrar do que é exatamente a lei de causa e efeito. Nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e desencontros. No universo, tudo está intimamente relacionado numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja seu desígnio. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Nós também já aprendemos na casa espírita que o acaso não existe. Cada evento ocorre de forma natural, planejada e lógica. Todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossas vidas, sejam estes eventos bons ou aparentemente terríveis. Neste contexto, não existem vítimas. O que aparentemente não tem explicação é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E por acima de tudo conhecer e amar um Deus justo e racional que dá a cada um segundo as suas obras. Nós aqui estamos falando de bagagem. Nós aqui estamos falando do que nós somos hoje perante a nós mesmos e perante a nossa comunidade no trabalho, a nossa família, a nossa comunidade na casa espírita. Nós somos formados, espíritos que somos, de uma bagagem adquirida através de milhares de encarnações. E a pergunta que a gente tem que fazer, porque Deus dá a cada um segundo suas obras, Ele dá essa oportunidade de nós olharmos para dentro de nós e buscarmos essa explicação que nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento, mas nos dá alguma pista do que está acontecendo. Nós estamos falando de doenças, enfermidades, e nós estamos falando de curas. E nós falamos que o espírito é a causa e que o corpo reflete os efeitos. Existe vítima? Nós podemos dizer que a dor de cabeça é por causa do cachorro do vizinho? Nós podemos dizer que temos um problema qualquer que precisa de uma atenção médica ou de uma atenção da própria casa espírita para poder superar aquele problema, mas passar incólume, achando que estou curado, não tenho mais por que me preocupar, não vai acontecer mais. Será que é isso mesmo? Ou será que a gente efetivamente tem que começar a tomar responsabilidade sobre a nossa saúde física a partir da maneira como nós, espíritos, tratamos a nossa saúde, a nossa evolução moral?
Já sabemos então que uma grande parcela das doenças conhecidas que afligem o ser humano tem sua origem no espírito. Embora a pessoa consciente de sua falta e já arrependida, e arrependimento é importantíssimo, esteja disposta a uma reação construtiva no sentido de eliminar a carga tóxica que está impregnada em seu perispírito e se purificar, ela não pode se esquivar dos imperativos da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu acumulei a meu crédito de bom e que for compensado por alguma coisa que eu fiz de mal, me estagnou, não me deixou avançar. Agora, alguém aqui entre nós tem alguma dúvida de que em condições normais de temperatura e pressão, como dizem os engenheiros, nós acabamos fazendo algo sempre mais para fora da lei do amor do que para dentro da lei do amor? E a gente está sempre, como se diz, né, entre aspas, correndo atrás do prejuízo e tentando fazer essa compensação. E outra coisa que a gente também não pensa, a gente não se prepara para as nossas vidas futuras, porque elas existem, elas estão aí, à nossa porta. Não se enganem, nós somos espíritos imortais, e tudo que nós fizemos aqui, nós vamos carregar para a próxima. E se for ruim, nós vamos continuar no mesmo nível de frequência vibratória. E eventualmente vamos continuar com o nosso espírito, a nossa saúde moral doente e refletindo no nosso corpo físico outra vez. Ou não, a gente pode escolher. A gente pode começar a buscar um enquadramento um pouquinho melhor. Tá? Ninguém aqui é santo, ninguém vai ser. Lamento. Mas a gente tem que eventualmente procurar se encaixar um pouquinho melhor dentro do que diz a lei do amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade, que é amar ao próximo, que é amar a si mesmo. E a partir desse amor a si mesmo que começa a reforma moral, é que começa a análise de quem verdadeiramente cada um de nós é. Para cada atitude corresponde um efeito de idêntica expressão, impondo uma retificação de aprimoramento na mesma proporção. Ou seja, a pessoa tem que despender um esforço para repor as energias positivas, da mesma maneira que despende esforço para produzir as energias negativas que se acumulam em seu perispírito. Não tenho dúvida. É bola nas costas todo dia. Nós vamos estar sempre correndo atrás de fazer a compensação. Mas pelo menos é bom, porque se a gente tiver a consciência de que a gente tem que fazer essa compensação através do nosso melhoramento moral, nós estamos avançando. Nós estamos preparando uma vida futura melhor do que essa, sendo melhores espíritos. O Dr. Paulo César Frutuoso é um médico oncologista. Ele é também médium no Lar de Frei Luís, na Boiúna, em Jacarepaguá. É um centro enorme, uma série de tarefas e atividades de caridade, de estudo. E ele esteve no Congresso no Dia dos Médicos, convidado para fazer uma homenagem à classe médica, e ele declarou, corroborando o que já tinha nos dito André Luiz, que muitas das doenças que nos acometem não têm sua origem no corpo físico, mas sim no corpo extrafísico, no perispírito, onde estocamos as impurezas geradas pelos vícios
ou as nossas faltas, sejam quais forem, e o mau cumprimento das obrigações para com o próximo, nessa e em vidas passadas, e que se assim se exteriorizem como enfermidades, refletem no nosso corpo físico. O sobrenatural não existe. Tudo é regido por leis naturais físicas, químicas e biológicas, conhecidas ou ainda não conhecidas pelos cientistas encarnados. Nenhum médico da Terra que honre a sua profissão jamais estará sozinho, nem mesmo os que não acreditam nessa verdade, enquanto cuidamos dos corpos materiais de nossos pacientes. Colegas dos universos paralelos ao nosso cuidam do seu componente extrafísico e nos intuem sobre qual atitude tomar. Uma das respostas que o Livro dos Espíritos nos dá é de que eles, espíritos desencarnados, influenciam e muito, mais do que nós podemos imaginar, a nossa vida. E pode trabalhar para os dois lados. Depende da nossa sintonia. Depende da vibração em que nós estivermos. Depende de onde nós colocamos a nossa estaçãozinha. Mas nesse caso específico, é uma coisa linda, porque médicos no plano espiritual assessoram, aconselham, ajudam a médicos encarnados numa simbiose perfeita, num trabalho de equipe perfeito, para poder aliviar, mérito havendo, um determinado espírito encarnado com um problema físico que precisa ser resolvido. De novo. Esse é o obsessor. Agora eu vou ter que fazer uma manobra aqui, para só um instantinho. Voltar para lá. Vamos para cá. E aqui. É isso, o programa já começou. Eu estou Roberto, como nós adoecemos. São minhas netas. Vamos fazer o seguinte, vamos ter que escutar só o áudio, porque eu acho que quando o áudio entra... Hein? Aí, agora deve sair o som. Fecha com o outro. Não, vai sair. Melhor ficar com som. Olá, o programa de hoje traz uma conversa com o psiquiatra. É isso, o programa já começou. Dr. Roberto Lúcio, um psiquiatra e diretor médico do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. É uma palestra muito grande, eu peguei 2 minutos. Na realidade, segundo a fala do Espírito Humano, saúde é a perfeita harmonia da alma. E José Kleber nos diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. A partir da fala desses 2 espíritos, nós podemos entender Difícil. Doutor Roberto, como nós adoecemos? na realidade, segundo a fala do Espírito Humano, saúde
é a perfeita harmonia da alma. E Joseph Kleber nos diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. A partir da fala desses dois espíritos, nós podemos entender que o adoecimento é quando o espírito se desliga da lei divina. Quando, diante do conhecimento da lei, ele escolhe não cumprir a lei. Ele passa a desconhecer a paternidade divina e colocar-se no referencial como centro do universo. Numa página do livro O Homem Sadio, o espírito Homero nos diz que podemos entender isso dentro do mito que está no segundo capítulo do livro de Gênesis. O Criador teria colocado o homem e a mulher no jardim, no paraíso, e dito que tudo ele teria direito, sobre tudo ele poderia agir, exceto sobre a árvore que estava no centro do paraíso, que ele não teria o direito de comer os frutos, que eram frutos do conhecimento da ciência do bem e do mal. Ou seja, que o conhecimento real da vida é só do Criador. Nós somos criaturas e a nossa capacidade de compreensão nunca vai ser a compreensão do todo que é divino. Todas as vezes que nós nos arvoramos a esse lugar, nós caímos, como o mito diz da queda de Adão e Eva e da serpente. Doutor Roberto, como nós... Seguindo aqui, qualquer um vou falar assim, vou apertar assim. No livro Medicina da Alma, psicografado por Robson Pinheiro, que é um médium escritor mineiro, o espírito Joseph Kleber esclarece o conceito holístico dessa forma. Diante da evolução do pensamento e dos conhecimentos atuais do ramo da física quântica, dos conhecimentos do próprio universo, das leis que regem as estruturas íntimas de todas as coisas, torna-se ilógico conceber o ser humano como um ser apenas constituído de matéria. A realidade cósmica de que o ser transcende as formas que ele habita é incontestável. Impõe sua nova visão ao homem do presente século. Um conceito mais amplo da vida, um modelo energético supradimensional do ser humano e do universo, com a sua realidade espiritual, hiperfísica e eterna, não poderá mais ser ignorada por meus irmãos estudiosos e cientistas. Resumindo, ele diz aqui que nós transcendemos a matéria. Nós somos espíritos com uma missão, através de nossos esforços pessoais, através do uso do nosso livre-arbítrio e da responsabilidade que devemos ter com o nosso destino, nós temos o dever de construir esse caminho da maneira mais próxima possível do que nos traz o Evangelho de Jesus. De novo. Em nova obra, intitulada A Lei da Matéria, o mesmo Espírito comenta que a integração entre espírito, perispírito e corpo físico é tão grande e se manifesta em tal intensidade que o sistema nervoso responde de forma automática aos impulsos advindos do espírito. A falta de energia que ativa a vitalidade
pode ser um resultado de um bloqueio que impede a circulação do fluido vital, deixando o órgão correspondente atrofiado ou sem o campo energético que o mantém ativo. Isso tudo nos leva a reavaliar certos conceitos modernos a respeito da saúde e das enfermidades. O organismo físico apenas reflete o estado dos outros campos de manifestação da consciência espiritual. O estado psicológico está sempre em relação com o estado físico. Nós somos um só, interagindo com este de forma perfeita e gerando situações que podem ser classificadas de saúde ou doença. Eventuais focos de desarmonia, identificados como emoção desequilibrada, irritabilidade, nervosismo, alinhamento da vida social, introspecção, depressão, requerem um ponto de equilíbrio que a terapia evangélica aconselha a acontecer através da reeducação, e isto provém do equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre a integralização perfeita. Nunca a reeducação significa fuga ou excesso. Sempre o Evangelho nos aconselha o método amor-ágape e do auto-amor. A doutrina espírita reconhece recursos como os passos magnéticos, como placas de transfusão de energias ou fluidos energéticos, os atendimentos à distância, a desobsessão que trata as influências espirituais e as cirurgias espirituais, intervenções realizadas pelas equipes socorristas do plano espiritual do corpo fluídico. Entretanto, é a ação do passe, como instrumento de alívio e harmonização, a ferramenta mais confiável e simples. Deixa eu ler para vocês aqui uma pergunta que foi feita para o espírito Joseph Weber. Qual o tipo de terapia mais aconselhada para se utilizar na casa espírita, a fim de auxiliar aqueles que nos procuram o concurso? Resposta: embora respeitemos as diversas orientações que têm sido transmitidas nas casas espíritas atualmente, e embora os modismos de terapias alternativas que invadiram a seara espírita devido à caça de novidades de dirigentes, médios e trabalhadores, acreditamos que a água fluidificada, os passes magnéticos e os passes mistos ainda são a melhor maneira de transmissão dos recursos espirituais, porque guardam em si a simplicidade e a chancela dos bons espíritos, desde a época em que o iluminado codificador Allan Kardec trouxe ao mundo as luzes do Consolador. Os médiuns de cura, assim descritos no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, item 175, utilizam o fluido magnético produzido por seu corpo, o fluido humanizado, para transmitir energia positiva através de passes, e sempre são assistidos por espíritos benfeitores que potencializam a faculdade de cura. Também o fluido sobre o encarnado é outro instrumento usado para curar ou minorar o sofrimento. É o magnetismo espiritual. A terceira forma, e a mais difundida nas casas espíritas, é o semi-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último o que lhe falta. O concurso dos espíritos pode ser espontâneo, mas quase sempre atende ao apelo do aplicador do passe de formação espírita, que pede sua intercessão através da prece. Isso está no livro A Gênese, capítulo 14, no item Os Fluidos. E aqui vou dar mais uma paradinha. Hoje está complexa. Item 3 do Ato dos Apóstolos. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Vinha então carregado um homem que era aleijado de nascença,
e que todos os dias era carregado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam. Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a caminhar. É importante salientar o que nos traz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Deus quer que a luz chegue a todos e não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Todo aquele que conhece as condições que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem. Portanto, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. E mais, se há uma mediunidade que deve ser interessada tão somente no bem que produz, é a chamada mediunidade da cura. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos que vieram voluntariamente em seu auxílio, e isto ele ou ela não tem o direito de vender. A verdadeira terapia espiritual que poderá levar à cura é o entendimento da doutrina que o Evangelho do Cristo nos traz. É o seu conhecimento gradativo que nos desperta para as realidades que deixamos de lado pelas nossas conveniências, pelo jogo da matéria. O Evangelho estabelece ao longo do tempo o equilíbrio pretendido, sem desesperos ou imediatismos. A base de um tratamento espiritual de sucesso é a consequente cura integral. É a leitura, o estudo e a aceitação das orientações do Evangelho, disponível para quem quiser e a um baixo custo. Basta apenas a prática do amor e da caridade, a transformação íntima que nos aproxima do amor. Muito obrigado.